Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação, o desempenho dos brasileiros na Copa Libertadores 2025, que já começou, não aquela fase de grupos, aquela fase de pré-Libertadores, e aí os brasileiros eles entram na segunda fase e aí já fizeram um jogo e estão aí na terceira fase. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos conversar um pouquinho, Copa Libertadores já começando. Eu não gosto de considerar essa fase inicial da Libertadores como Libertadores, na verdade é uma eliminatórias ali para entrar nessa fase de grupos aí, e considero que a Libertadores de fato é lá a fase de grupos, e depois lá tem o mata-mata e tudo mais. No entanto, nos últimos anos aí, isso já tem bastante tempo, a Conmebol coloca aí esses jogos aí de pré-Libertadores, onde a gente tem ali um mata-mata que vai disputar ali uma vaga nessa fase de grupos. E a gente tem dois clubes brasileiros que estão disputando essa fase de mata-mata da Libertadores, de pré-Libertadores, e esses clubes são o Corinthians e o Bahia. E aí, na segunda fase, os brasileiros entram na segunda fase, tanto o Corinthians quanto o Bahia avançaram. Acho que o Bahia pegou um adversário um pouco mais forte, o Bahia enfrentou o The Strongest, conseguiu uma grande vitória lá, jogando em casa, lá na Arena Fonte Nova. E já o Corinthians pegou um time muito fraco lá da Venezuela, então assim, venceu com tranquilidade, mas foi um jogo mais tranquilo que o Bahia, eu considero. E aí a gente está na terceira fase, onde o Corinthians, eu vou começar aqui falando do Corinthians, eles foram até Guayaquil para enfrentar o tradicional Barcelona de Guayaquil. É um time que já chegou até na final da Libertadores, nunca foi campeão, mas já ganhou de vários campeões, inclusive a Conmebol colocou lá nas suas redes sociais, vou tentar até colocar aqui do lado aqui, e mostrando que eles já venceram vários adversários ali que foram campeões da Libertadores. Então é um adversário difícil, um time tradicional, já ganhou de clubes brasileiros aí em outras oportunidades, não é um time bobo, vamos dizer assim. E aí o Corinthians foi amassado, tomou 3-0, realmente foi uma vitória assim vergonhosa e colocou a situação do Corinthians de forma muito complicada, vai ficar muito difícil para o Corinthians reverter esse placar jogando aqui no Brasil. Pode acontecer? Acredito que sim, mas de certa forma é uma derrota vexame, porque se a gente pegar tanto o Bahia quanto o Corinthians, são equipes que são muito mais qualificadas, tem jogadores ali de nível de seleção, tanto o Bahia como o Corinthians, folha salarial altíssima, então é um time top, é um time que deveria atropelar ali, se a gente fosse pensar pela lógica ali do investimento, e dos jogadores. A gente pega o Corinthians ali, tem um Romero que já foi de seleção, você tem lá o Memphis Depay, que já foi de seleção da Holanda. Enfim, tem vários nomes ali no Corinthians de peso, jogadores que têm salários altos, então tem um elenco estrelado do Corinthians, e realmente foi ali amassado. Bom, a gente ouviu falar ali, que depois do jogo, acho que durante o intervalo do jogo teve um atrito ali envolvendo o Memphis Depay e o Gustavo Henrique. O Memphis Depay é atacante, o Gustavo Henrique é zagueiro. Parece que eles partiram lá para as vias de fato, realmente teve uma briga no vestiário, teve até um blog, eu vou tentar colocar na descrição desse vídeo, que noticiou isso, que falou sobre esse confronto que teve, vamos dizer, essa briga, que teve lá no vestiário do Corinthians, coisa que a gente pode pensar até normal no futebol, isso acontece, mas quando chega de briga, realmente já fica um clima bem ruim, que você ali é um colega de trabalho, você vai conviver com ele, vai depender de encontrar com ele em outros momentos, e aí você está ali numa situação onde você já brigou lá com o seu colega, então é algo que é muito ruim. Eu
todos os times assim que acontecem isso, quando acontece isso, não estão numa situação muito boa. E a gente já viu o Memphis Depay em outros momentos ele criticar a defesa do Corinthians, né? O Gustavo Henrique é zagueiro, né? E o Memphis falando que a defesa do Corinthians toma muitos gols, né? Nesse jogo realmente teve o segundo gol ali, o terceiro gol foram gols assim, que a forma como que o Corinthians tomou realmente foi assustador, né? Os caras entraram ali passeando na defesa do Corinthians, né? Então é algo que desestabilizou ali o elenco do Corinthians. Eu acho que tem uma crise ali interna grande, o Corinthians vai precisar resolver isso aí, primeiro vencer ali entre si ali, né, vencer a si mesmo ali, né, com o elenco interno, e isso já complica ali para o jogo contra o Santos, né? Eu acho que se tivesse a derrota contra o Santos na semifinal do Paulista, né, já vai ficar um clima muito hostil para quarta-feira, né, o jogo de volta no dia 12, e aí acho que vai ser muito difícil para o Corinthians, né? De forma geral, acho que é muito difícil, pode acontecer, até pode, mas não é um resultado fácil, e o Barcelona não é um time bobo, né? Um time que vai saber jogar contra o Corinthians, né? Vai fazer ali uma defesa, uma retranca ali, né? Muito grande, então vai ser difícil o Corinthians vencer o Barcelona. Então se complicou bastante aí nessa fase, terceira fase da Libertadores, acho difícil a sua classificação. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre o Bahia. O Bahia enfrentou o Boston River lá do Uruguai. E da mesma forma que o Corinthians também, se a gente for analisar os times brasileiros, comparando com esses outros times, né? Acho que o Barcelona de Guayaquil é até um time mais tradicional, mas mesmo assim, né, são gigantes, né? Se a gente pensar no nível de investimento, né, no tamanho desses times aqui brasileiros aqui, são times gigantes, tanto Corinthians quanto Bahia, né? E se você for comparar principalmente com os adversários, né, não são adversários que teoricamente não competiriam com esses dois times, né? Eles estão muito abaixo. No entanto, na Copa Libertadores sempre é um adversário difícil, sempre são jogos difíceis, né? O Boston River é um time do Uruguai, um time que não está nem muito bem lá na tabela do Campeonato Uruguaio, mas um time que sabe jogar futebol, né? E um time ali limitado, né? Um time com elenco limitado, não tem grandes estrelas no elenco, são jogadores ali uruguaios, mas os uruguaios tradicionalmente sabem jogar futebol muito bem, né? Montam times muito bem, taticamente são muito bons, então são jogos difíceis, né? Eu assisti esse jogo, o jogo do Bahia lá no Uruguai, né? Do jogo de ida, e o Bahia ali no começo do jogo parecia tomar as ações do jogo, dominando o jogo, criou algumas chances, mas no segundo tempo já teve um pouco mais de dificuldade. Eu acho que o Bahia tem muito mais time, né? A gente vê naquela parceria ali entre o Everton Ribeiro e o Fumacinha lá, o Ademir, né? Que inclusive marcou lá na Libertadores contra o The Strongest, funcionando muito bem. Então, assim, de certa forma ficou devendo o Bahia, né? Poderia ter saído com uma vitória lá no Uruguai. A gente for pensar no tamanho dos times, no tamanho do investimento, né? O Boston River é um time muito modesto, né? Mas, como eu disse, os times uruguaios sempre sabem ali jogar futebol. Então, a situação do Bahia eu acho que é muito diferente da do Corinthians, porque vai jogar em casa, né? Então tem todo o apoio da torcida. E conseguir uma vitória ali contra o Boston River não vai ser tão complicado assim, né? Basta fazer lá o dever de casa, uma vitória simples vai conseguir ali a classificação, o que, na minha opinião, vai acontecer, né? Seria uma zebra se isso não acontecesse. Bom, essas foram as minhas impressões sobre esses dois jogos. A situação dos brasileiros aí está um pouco complicada, principalmente para o Corinthians. Eu acho que o Bahia vai conseguir avançar. O jogo do Bahia vai ser no dia 13, na quinta-feira, do Corinthians na quarta-feira, no dia 12 do mês de março de 2025. Então, vejo o Bahia hoje como o principal candidato aí entre os brasileiros. Eu acho que para o Corinthians a situação está bem complicada, muito tumultuado internamente, né? E saiu derrotado, uma derrota muito com volume de gols aí grande, né? Vai ser difícil reverter essa situação. Tem que fazer 3-0 para levar para os pênaltis, pensa bem. E o time lá do Equador vai com certeza armar uma defesa ali
que vai ser praticamente impenetrável para o Corinthians, vai ser um jogo muito tenso, com certeza. Então acho que para o Corinthians a situação é um pouco difícil. Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou dessa fase aí de pré-Libertadores, esses brasileiros, o desempenho desses brasileiros. Você acha que tá normal, é isso mesmo, se o Corinthians realmente na Libertadores é um time sem tradição, ou se decepcionou bastante? Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.